Eu sou o Ricardo, parceiro da AKM Advogados Trabalhistas. Hoje nós teremos uma live sobre rescisão indireta com o Dr. Pedro Alonso Molina Almeida e o Dr. Alexandre Cristan Júnior. Pessoal, peço também, se vocês puderem dar um curtidinho aí na nossa live e divulguem para os suas listas de contato. Então vamos lá, eu vou primeiro apresentar aqui os sócios do escritório AKM Advogados. Eu sou o Pedro Molina, sou formado em Direito pela Mackenzie Campinas em 2014 e tenho 2 especializações em Direito e Processo do Trabalho. Boa noite, gente, tudo bem? Sou Alexandre, sócio proprietário também da AKM Advogados. Sou advogado trabalhista há 14 anos, formado pelo Mackenzie São Paulo, também com vários cursos e especializações na área. O foco do nosso escritório, AKM Advogados, é a área trabalhista, focada em pessoas físicas. Atualmente, 100% da nossa carteira de clientes é composta de pessoas físicas. Na trajetória do escritório, a gente já atendeu mais de 2.000 clientes, né? Já ajudamos mais de 2.000 empregados no escritório. A gente tem, né, um foco muito grande na negociação no escritório, claro, né, sempre prezando pelo melhor interesse do cliente, mas sempre que é possível a gente resolver o problema dele de forma rápida e eficaz, a gente emprega aí todas as nossas habilidades para tentar encerrar o processo pelo acordo, e quando não é possível, né, a gente toca aí o processo até o final. A gente tem também no escritório a área previdenciária, que é focada em demandas relacionadas ao INSS. Então, contagem de tempo de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, todos esses direitos, né, previdenciários, a gente também auxilia os nossos clientes no escritório, por intermédio da ajuda da doutora Ana Flávia. Hoje, então, a gente vai falar da rescisão indireta, né? É um tema que ele aparece muito no escritório, mas que a maioria dos clientes que nos consultam, eles não sabem que existe, né? Eles chegam com alguma queixa e a gente lá na consulta consegue identificar que é o caso da rescisão indireta, tá? O que é a rescisão indireta? Ela é a justa causa do empregado contra a empresa. Ou seja, é a justa causa do empregado contra o seu empregador. Muita gente sabe, né, que a empresa pode aplicar uma justa causa no trabalhador quando ele comete faltas graves. A mais conhecida, talvez, seja o abandono de emprego, né, que é aquele empregado que ele fica aí por 30 dias consecutivos faltando de forma injustificada. E a empresa, né, mandando telegrama, mandando mensagem para ele retornar ao serviço ou para ele justificar suas faltas, e ele fica ali inerte, faltando de forma injustificada. Por óbvio que a empresa não precisa, né, continuar com esse empregado, e ela pode aplicar uma justa causa nele. E nessa justa causa, ela vai pagar só o saldo de salário dos dias que ele tiver trabalhado e férias que eventualmente ele já tenha adquirido o direito, né, o que a gente chama aí das férias simples. Então, quando a empresa pratica faltas graves, o empregado também pode aplicar uma justa causa nessa empresa. Então, é a imagem aí que a gente trouxe. A rescisão, o empregado, ele não é obrigado a continuar na empresa quando o empregador está cometendo faltas graves contra ele, tá? Então, isso é o que a gente chama de rescisão indireta. Muitas vezes, pessoas chegam no escritório para se queixar de algumas violações de direitos. Então, doutor, a empresa não está pagando meu salário direito, a empresa não está depositando meu FGTS, eu estou pensando em pedir demissão. Não quero mais continuar nessa empresa, não me sinto mais feliz, não vejo mais possibilidade de crescimento profissional dentro dessa empresa. Então, quero pedir demissão e quero entrar com o processo para pedir os meus direitos. E o que a gente faz? A gente explica para esse cliente, olha, você não precisa pedir demissão. A gente pode aplicar uma justa causa na sua empresa, desde que as faltas graves cometidas por ela sejam suficientes, né, para que a gente peça a rescisão indireta. Então, é um direito que pouca gente conhece
e que a gente utiliza muito no escritório. O que mais que é importante eu passar para vocês? Na rescisão indireta, ou seja, nessa justa causa do empregado contra o seu empregador, ele tem direito às mesmas verbas trabalhistas que ele receberia em uma dispensa sem justa causa, ou seja, todo aquele pacotão rescisório, né? Então, a melhor forma de extinção do contrato de trabalho é quando a empresa manda o empregado embora. Na rescisão indireta, ele tem direito a essas mesmas verbas trabalhistas. Quais são essas verbas que o empregado tem direito? Ao saldo do salário, são os dias que ele trabalhou, antes de pedir a rescisão indireta, que ele ainda não recebeu. O aviso prévio, que é indenizado. Então, aí é no mínimo de 30 dias. Para cada ano que ele trabalha, ele vai adquirindo mais 3 dias nesse aviso prévio, que é o que a gente chama de aviso prévio proporcional. O 13º, férias com 1/3, ele tem direito a sacar todo o fundo de garantia dele e ele tem direito a receber também a multa de 40% sobre o fundo de garantia. Então, às vezes, a gente tem pessoas que chegam no escritório que têm aí 5, 10 anos de contrato que querem pedir demissão. E no pedido de demissão, ela perde o direito a essa multa de 40% sobre o fundo de garantia. Mas se dá para pedir a rescisão indireta, ela consegue manter esse direito. E, além disso, se ela tiver o requisito temporal, ela consegue ainda se habilitar no programa do seguro-desemprego. Meu sócio quer complementar alguma coisa, Alexandre? Oh, perfeitas colocações, como o Dr. Pedro estava expondo, né? De fato, muitos empregados nos procuram em razão de violações dos seus direitos, né, cometidos pelo empregador, e estão a ponto de pedir demissão por conta disso, né? E sendo que desconhecem esse instituto jurídico da rescisão indireta. E dever nosso como advogados, né, informá-los da existência, né, desse instituto, que já é muito antigo, como veremos mais à frente. Legal. Então, daí agora, né, o que vocês devem estar se perguntando, tá bom, já falaram que é a rescisão indireta, mas o que é uma falta grave que pode gerar essa rescisão indireta? Então, a gente vai trazer aqui para vocês as principais causas que aparecem no escritório. Por óbvio, não vai dar tempo de falar de todas, né? Mas as principais que aparecem com bastante recorrência no escritório, a gente vai passar aqui para vocês. A CLT, ela traz, né, quais são essas causas da rescisão indireta, mas ela tem ali algumas hipóteses mais abstratas. Algumas hipóteses aqui são bem objetivas, outras são mais abstratas. Então, para o leigo ou para quem não tem tanta experiência, é difícil saber, por exemplo, aqui no slide que vocês estão vendo, né, na linha D, causa de rescisão indireta quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Mas quais obrigações do contrato são causas dessa justa causa do empregado contra o empregador? É qualquer inadimplemento do contrato de trabalho? Por óbvio que não, né? Tem que ser aquele inadimplemento que os tribunais consideram como suficientes para quebrar ali a expectativa do empregado com relação ao seu crescimento profissional na empresa, né? Ou tornar impossível a manutenção daquele vínculo de emprego, como, por exemplo, o inadimplemento de salários, né? Mas, de qualquer forma, eu trouxe aí para vocês o artigo 483 da CLT, que traz as causas, né? Eu vou ler rapidamente, e daí a gente entra nas causas principais, e daí se o Alexandre quiser ir me interrompendo e, eventualmente, falando de algum deles específico, fica à vontade. Então, o que o 483 fala, né? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, que são todas essas verbas rescisórias que eu falei que decorrem da dispensa sem justa causa, que é aquela que se equipara à rescisão indireta. Então, quando? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou serviços defesos por lei, são aqueles serviços que são proibidos. Então, se o empregador ele exige que o empregado cometa um ato ilícito, o empregado pode se negar a cumprir e pedir a rescisão do contrato aplicando uma justa causa na empresa. Ele não é obrigado a cumprir, a praticar um ato ilícito por ordem do seu empregador. Outra causa, quando ele for tratado pelo empregador com um rigor excessivo. Essa é uma hipótese mais abstrata, que você tem que buscar
e que os tribunais entendem que é um rigor excessivo. Então, essa é uma das causas que precisa, né, buscar na jurisprudência. Quando o empregado correr um perigo manifesto de mal considerável, a gente até vai trazer uma hipótese aqui relacionada à Covid, o que seria esse perigo manifesto de mal considerável. Quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato, a gente vai trazer aqui algumas obrigações que podem gerar essa rescisão indireta. Quando o empregador ou seus prepostos, os representantes do empregador, praticar contra o empregado ato lesivo da honra e boa fama. Quando o empregador praticar, ofender fisicamente o empregado. Então, quando o empregado é ofendido fisicamente pelo seu empregador, imagina, ele não tem como continuar indo trabalhar, ele vai ter medo de continuar a trabalhar. Então, ele pode aplicar uma justa causa na empresa. Ou quando o empregador reduzir o trabalho do empregado de forma a afetar sensivelmente a importância dos seus salários. Então, essa é uma outra hipótese. Então, essas são as hipóteses, né, do artigo 483. Não sei se o Alexandre quer complementar com algum comentário. E vão mandando aí suas dúvidas. O interessante é notar, né, que o 483 vem logo após o 482, né, da CLT. No 482, todos nós conhecemos, é amplamente divulgado, né, as faltas graves que o empregado não pode cometer no seu contrato, né? Ou seja, ele não pode, como o Dr. Pedro falou, abandonar emprego, praticar atos de desídia, ou seja, chegar atrasados diversas vezes ao trabalho sem justificar, ou faltar sem justificar. E esses direitos do patrão, né, são amplamente divulgados, né? Agora, os direitos dos empregados não o são. E é bem interessante notar como são artigos que vêm seguidos na CLT, né? Propositadamente, né? Com direitos e obrigações recíprocas. Exatamente. E acontece muito de, né, pessoas que chegam para nos consultar no escritório e que já pediram demissão porque desconheciam dessa hipótese de rescisão indireta. Em alguns casos, a gente até tenta pedir a nulidade da demissão e reversão para rescisão indireta. Só que daí, depois que pediu demissão, é muito mais difícil. Aí vai muito com qual juiz ali que vai cair para ver se ele vai entender pela possibilidade dessa nulidade. Então, é um artigo tão desconhecido, né, pelos leigos, que muita gente não sabe. Então, acaba pedindo demissão porque não quer mais continuar no emprego e depois vai no escritório para pedir, né, o adimplemento dos direitos que foram violados, mas não questões relativas à extinção do contrato de trabalho, tá? Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live para tentar, né, ampliar aí o conhecimento dos leigos. Bom, esse é o artigo 483, né? O Alexandre agora vai falar um pouco sobre a origem, só para a gente situar, né, antes de falar das principais hipóteses atuais, o Alexandre vai falar sobre a origem da rescisão indireta. Acho importante, né, a gente sempre falar da onde as coisas vieram, onde estamos, para onde vamos. Então, a rescisão indireta, ela surge ali naquele momento, um pouco após entre guerras, né, após a Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, onde as civilizações estavam buscando, os países estavam buscando melhorar as relações entre as pessoas, né? E aí surge, portanto, nessa perspectiva, a Organização Internacional do Trabalho. E aqui no Brasil, né, alguns anos depois, inicia o Estado Novo, né? Com deposto a República Café com Leite, que era a república que alternava Minas e São Paulo, e que no poder estavam as oligarquias agrárias, né? Então, com a derrubada das oligarquias agrárias do poder, é criado o Ministério do Trabalho, Emprego, né? Primeiro governo Getúlio Vargas, e no primeiro governo Getúlio Vargas, ainda em 1935, vem essa lei 62, que ficou conhecida como Lei da Dispensa, né? Essa Lei da Dispensa, ela já previa
a dispensa por justa causa do empregador no empregado e também a dispensa do empregado no empregador, né, por justa causa. Portanto, é um instituto que está no nosso ordenamento jurídico há quase 90 anos e ainda desconhecido por muitos empregados, né? Por isso, nós estamos falando dele hoje, né, por ser muito importante. Vamos seguir? Pode falar? Por isso, compartilhem a live, hein? E a gente vai deixar ela gravada também para depois vocês compartilharem. Pode continuar, Alexandre. Bom, a rescisão direta, ela está dentro dos direitos de resistência do trabalhador, né? Está dentro dos direitos de resistência do trabalhador e ela é um direito de resistência à subordinação, tá? Então, aqui eu coloquei no slide um julgado e citação de um artigo que eu rapidamente gostaria de ler, que fala que a subordinação no contrato de trabalho diz respeito a atividades laborativas e, assim, não implica submissão da personalidade e dignidade do empregado em face do poder patronal. Então, a subordinação, né, era no que diz respeito ao trabalho, né? E não uma submissão da personalidade do trabalhador, muito menos da sua dignidade, tá? Os excessos cometidos pelo empregador podem ser já a ocorrência de um ato ilícito, tá? E isso não é nem a CLT quem fala, né? Isso é previsto no Código Civil, né? Lá no seu artigo 187, né? Ele traz o seguinte, que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, por que existe a rescisão indireta? Aí está a resposta. É para evitar o excesso, né? O excesso do exercício do direito de subordinação. Pode passar. Bom, é importante falar um pouquinho, então, do contrato de trabalho, né? São dois palavrões. O contrato de trabalho ele é comutativo e sinalagmático. O que isso significa? Exatamente aquela questão que eu coloquei do 482 e 483 da CLT. Ele é um contrato que prevê prestações recíprocas, obrigações recíprocas, né? Então, há reciprocidade de direitos, né? É muito comum na Justiça do Trabalho ouvirmos de magistrados essa frase, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. No sentido de que existem limites tanto para, né, o empregado quanto para o empregador. Legal. Bom, com relação à falta grave, né? A falta grave lá que o Dr. Pedro falou no 483, ela independe de culpa. Isso é muito importante, esse slide aqui, queria reforçar. Por quê? Quantas vezes já não ouvimos, né, por parte de empresas, justificar, eu atrasei o seu salário, eu não depositei seu fundo de garantia, não depositei seu vale-transporte, né, porque eu estou passando por um momento de recessão, né, a política econômica do país não está me ajudando. Essas hipóteses, elas não excluem, né, o dever do empregador, né, de honrar com seus compromissos contratuais e legais. Quem nos diz isso, né, o doutor Maurício, ministro, né, Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, aí numa obra dele, e, portanto, e por que independe de culpa? Porque o artigo 2º da CLT, ele diz que o empregador é quem assume o risco da atividade econômica. E ele não pode transferir o risco da atividade econômica para o empregado. E por que isso? Bom, no momento de bonança, no momento em que a empresa está ali tendo bons resultados, ela deve fazer um provisionamento, né? Um provisionamento
para que possa honrar com seus compromissos trabalhistas, seus empregados, num momento de recessão, e sempre provisionar, né, recursos financeiros até para uma rescisão contratual, né? Só que, infelizmente, a maioria dos empresários não faz esse provisionamento. E só para complementar também, geralmente quando as empresas estão lucrando ali, né, é um lucro líquido elevado, esse lucro ele não é dividido igualmente entre os empregados, ele fica geralmente concentrado nos sócios proprietários, né? Então, quando a empresa está indo bem, o lucro líquido na sua maior parte se concentra, né? Isso em sentido geral, né? Estou dizendo, claro que tem exceções, mas geralmente aí se concentra em sócios proprietários. Então, não é justo que quando a empresa vá mal, que o empregado tenha que concorrer com esses prejuízos, né? Na minha concepção. Perfeito. Portanto, né, crises, mudanças políticas e qualquer outra situação, né, não pode ser justificativa para o empregador deixar de honrar com seus compromissos com seus empregados, né? E, portanto, essas justificativas perante a Justiça do Trabalho não possuem valor jurídico. Pode seguir. Perfeito. Agora é um slide para responder a dúvida do Wellington, né? Que quando pede a rescisão indireta, posso continuar trabalhando? Então, eu vou explicar como que ela é feita a rescisão indireta, né? Então, vamos dizer que você foi lá, procurou um advogado, ele identificou que é a causa de rescisão indireta e resolveu entrar com esse pedido. Basta o empregado chegar para o seu empregador e falar, olha, estou te demitindo por justa causa, estou lhe aplicando uma rescisão indireta, me pague tudo que você me deve. 99,9% dos empregadores não vão reconhecer, né, essa rescisão indireta. Vão falar, olha, isso daqui não reconheço a rescisão indireta e não vou te pagar. Então, e aí, como que fica? Bom, para que você consiga a rescisão indireta e que a empresa tenha que pagar todos os direitos que dela decorrem, você acaba que você precisa entrar com um processo trabalhista. Você precisa que um juiz declare a rescisão indireta e mande a empresa pagar. Senão, 99,9% dos casos, a empresa não vai pagar, ela vai reconhecer aquilo como um pedido de demissão ou até mesmo um abandono de emprego. Tá? Então, primeiro ponto é que você precisa entrar com o processo trabalhista para que o juiz declare e mande pagar. Posso continuar trabalhando ou não? Você tem duas opções, basicamente, ao entrar com a rescisão indireta. Uma é entrar com o processo e continuar trabalhando. Aí, no processo, a gente sempre explica, olha, fulano de tal precisa do seu salário para a sua subsistência. Ele não quer continuar na empresa, ele não aceita essas faltas graves que estão sendo praticadas, ele quer a rescisão do contrato dele, ele quer aplicar essa justa causa na empresa, mas ele precisa dos salários, ele precisa pagar aluguel, se ele vai ser despejado, ele precisa comprar comida, ele precisa pagar uma pensão. Então, ele vai continuar trabalhando até que seja declarada. Então, você precisa aguardar o desenrolo, você continua trabalhando, suportando essas faltas graves, se a empresa continuar praticando, e aguarda o juiz declarar a rescisão indireta no seu processo. E daí a data da rescisão vai ser a data da declaração judicial, o juiz quebra o contrato, fala que você não precisa ir mais trabalhar e manda a empresa pagar todas as verbas devidas. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é aqueles casos em que a pessoa nos procura e fala, olha, eu não quero mais continuar, eu vou buscar um outro emprego, mas eu não quero mais aceitar essas faltas graves. Posso parar imediatamente? Pode. O que a gente faz no escritório? A gente manda um telegrama para a empresa falando, olha, fulano de tal vai cessar imediatamente a prestação dos seus serviços, não vai mais comparecer para trabalhar, eis que a gente vai pedir perante a Justiça do Trabalho a rescisão indireta. E daí você para de trabalhar na data que a gente mandou esse telegrama, que geralmente a gente já manda no próprio dia que fecha contrato com a gente, e a partir do momento que a gente manda esse telegrama, que ele é recebido pela empresa, as suas faltas já não são mais injustificadas. Esse telegrama, ele extingue seu contrato. E daí a gente vai entrar com o processo. Se o juiz reconhecer que era caso de rescisão indireta, ele declara na data que a gente mandou o telegrama.
Você fala, olha, não era o caso de rescisão indireta. O que acontece? Na prática, a gente tem visto que todos os juízes têm reconhecido aquilo como um pedido de demissão. Então, ele vai reconhecer, olha, não era o caso de rescisão indireta, essa falta não foi grave o suficiente, mas como você já parou de trabalhar e já mandou o telegrama, eu reconheço ele como um pedido de demissão e mando a empresa pagar as verbas que decorrem do pedido de demissão. Então, inclusive, a gente fala isso para os nossos clientes. Alguns clientes, eles ficam na dúvida, mas eu não sei se vou ter como provar uma falta grave ou não, acho que eu vou pedir demissão. Olha, é melhor entrar com o pedido de rescisão indireta do que pedir demissão, porque se não der certo a rescisão indireta, vai ser reconhecido como um pedido de demissão esse telegrama, tá? Então, você tem basicamente essas duas hipóteses. Ah, o processo é demorado, o processo precisa esperar muito o processo? Em alguns casos, sim, vai precisar esperar o final do processo. A gente tem alguns casos que dá para pedir uma liminar de rescisão indireta, que daí, quando eu entrar aqui nas hipóteses, que é principalmente o fundo de garantia, a gente explica como é feito, que também não é garantido, tem juiz que nos concede, tem juiz que não concede, mas tem essa hipótese de conseguir uma liminar. O Alexandre quer complementar alguma coisa sobre esse slide? Não, perfeito, Pedro. É exatamente isso. Beleza. Então, vou passar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como que é feita a rescisão indireta, manda aqui no chat e a gente esclarece, mas esses são os pontos principais. Só queria acrescentar ainda no slide anterior, existem alguns casos em que a falta grave não está 100% comprovada ou estabelecida, né? Então, em alguns casos específicos, nós mandamos uma notificação extrajudicial para a empresa, para dar a oportunidade dela, né, corrigir seus atos, e se mesmo assim ela continuar com a mesma postura, ou não corrigir, seus atos, aí nós enviamos um segundo telegrama aplicando a rescisão indireta. Alguns casos específicos. Outros não há necessidade disso. A maioria não há necessidade disso. É exceção, casos, né? Exato. Bom, perfeito. Omissão pode gerar rescisão indireta? Sim, a omissão pode. Um caso, assim, que os clientes gostam muito e nos procuram muito, né, atualmente, é por assédio moral, né? Quando a pessoa sofre ali um assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né, e a ponto de tornar ali inviável, né, a continuidade do contrato, né? Então, eu trouxe aqui uma ementa que fala o seguinte, que deve o empregador, então o patrão, assegurar não só a incolumidade física de seus empregados, mas também emocional, abstendo-se de praticar condutas abusivas, né, por atos de seus representantes ou prepostos, ou impedindo que outros empregados assim o procedam. Eu trouxe essa ementa só para ilustrar, né, que a omissão também pode gerar. Então, não é só aquele patrão que vai lá e xinga o empregado e que distrata o empregado todos os dias que gera, né, que está cometendo uma falta grave. Mas os representantes de uma empresa, ao serem informados por um empregado que seus pares, né, seus empregados outros também estão o aborrecendo, o destratando, se eles forem omissos, né, e não advertirem, não suspenderem, não adotarem alguma postura ativa com relação aos assediadores, né, sejam eles prepostos da empresa ou até outros empregados pares, né, desse trabalhador, né, a empresa pode ser responsabilizada e isso pode gerar rescisão direta do contrato, porque a empresa ela é responsável por manter um ambiente de trabalho saudável, né? Claro que ela precisa ter ciência de que aquilo está acontecendo, né? Hoje muito se fala em bullying, etc., né? Então, é claro que em grandes corporações, né, isso acontece de forma mais intensa, né?
Então... Banco, né? A gente acabou já vendo, né, alguns casos de bancários, né? Exato. Então, a empresa sempre tem que estar atenta a essas situações, né? E não pode se omitir ao receber uma denúncia de um empregado, né? Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Se a empresa não tiver uma atitude ativa, ela pode ser responsabilizada, desde que ela tenha conhecimento dos fatos, né? E isso pode gerar rescisão indireta. Pode continuar. Outro exemplo onde a omissão pode gerar rescisão indireta é o não fornecimento de equipamento de proteção individual, né? Então, assim, um trabalhador, o patrão pede para o trabalhador subir no muro de 10 metros sem cinto de segurança e linha de vida. O empregado precisa subir, né? Quer dizer, se o empregador falar pule do alto de um prédio, o empregado vai pular, né? Não, ele tem o direito de resistência, né? E o EPI aí, no caso, né, e a observação das normas de segurança, né, é um dos motivos que pode gerar rescisão direta, né? O empregado não precisa pedir demissão, né, porque está com medo, né, de executar um trabalho e arriscar a sua integridade física, né? Ele tem esse instrumento da rescisão indireta. Perfeito. Só lembrando que muitas vezes ter direito não quer dizer que você vai ganhar o processo, né? Tem que ter como provar, né? Muitas vezes. Isso é algo que a gente enfrenta bastante, essa dificuldade no escritório, né? Sim, legal. Mas em muitos casos, né? A prova, é claro que na rescisão direta o ônus da prova é do empregado, mas existem algumas obrigações que cabe ao empregador possuir, né? Então, como a ficha de EPI, né? De equipamentos de proteção individual, assinada, provando que ele forneceu o equipamento para o empregado. Perfeitamente. Nesse caso, nesse exemplo, né, a empresa que precisaria comprovar que entregou equipamentos de proteção adequados ao empregado. Perfeito. Bom, eu vou adentrar agora a falta grave que eu diria que está no top 5 ali do escritório, que acredito que é a que mais aconteça, né? Que é a deficiência no depósito do fundo de garantia. Bom, para quem não lembra o que é o fundo de garantia, é aquele valor de 8% da remuneração mensal do empregado, que ele é depositado mensalmente na conta vinculada dele perante a Caixa Econômica Federal. E aquele valor, ele fica ali preso. O empregado, em tese, regra geral, não tem acesso imediato a ele. E o que a gente tem verificado nos tribunais? Que quando a empresa fica, pelo menos, 3 meses sem depositar o fundo de garantia, ou depositando ele de forma atrasada, fora do prazo legal, isso é considerado, na grande maioria das vezes, como uma falta grave suficiente para ensejar na rescisão indireta. Sempre vem aquela defesa da empresa no sentido de que, mas ele nem tem acesso imediato àquele fundo de garantia, então não está gerando ali um prejuízo para aquele empregado suficiente para quebrar o contrato. Mas isso, em todas as sentenças que a gente teve no escritório, pelo que a gente pesquisou, essa alegação é afastada pela empresa. Por quê? Quem que pede não ter acesso imediato, ele pode vir a precisar daquele dinheiro a qualquer momento. Então, uma das hipóteses é quando o empregado adquire uma doença grave, por exemplo, um tratamento de câncer, é uma das hipóteses de acesso ao fundo de garantia. Então, se aquilo não está lá disponível, o empregado está lá trabalhando, acreditando que o seu empregador está depositando mensalmente ali o fundo de garantia, tranquilo de que ele vai ter esse dinheiro extra, se ele vier precisar para tratar uma doença grave, por exemplo. E quando ele vai lá para consultar o extrato dele do fundo de garantia, ele vê que não tem nada depositado. Isso quebra a confiança dele perante a empresa. E isso pode gerar um prejuízo concreto. Então, o fundo de garantia, ele precisa estar lá disponível
para quando ele for necessário, sem que o empregado precise pedir para o seu empregador para que ele deposite. Outra hipótese muito comum, então, é financiamento imobiliário, né? Utilizado o FGTS para aquisição da casa própria e para abatimento, né, anual do contrato, né, com o banco ali de financiamento imobiliário. E esse dinheiro tem que estar disponível para isso, né? Não parece razoável o empregado ter que pedir para o empregador, né? Por gentileza, deposite meu fundo de garantia, pois eu preciso fazer uma amortização do meu contrato de empréstimo, ou porque eu preciso comprar uma casa própria, né? Não parece razoável ter que pedir para o empregador. Então, os tribunais trabalhistas têm sido unânimes aí em entender que a falta desse valor depositado, que é um direito do empregado, é suficiente para a quebra do contrato, né? Ele não tem que ficar pedindo, por favor, né? Porque não é favor do empregador depositar o seu fundo, né? É uma falta grave, assim, o simples não depósito, né? Porque ele não precisa avisar quando ele vai utilizar, e, além disso, ele pode não saber quando ele vai precisar utilizar, como os casos de doença, como o Dr. Pedro já mencionou. Exatamente. Então, muitas empresas argumentam, não é uma falta grave o suficiente, porque ele não vai ter acesso agora, é só se eu mandar ele embora. Não. Tem várias hipóteses ali na lei do fundo de garantia que dão acesso imediato se uma dessas hipóteses acontecer. Ele tem que estar depositado lá. E o que a gente tem visto aí nos tribunais, na prática, né, do escritório, é que o inadimplemento de fundo de garantia está sempre gerando a rescisão indireta. Aí eu tinha comentado um ponto que eu não sei se já tinha travado ou não, mas só para ressaltar que não basta um mês de inadimplemento também, né? É uma falta da empresa, é um descumprimento do contrato, mas daí o juiz entende que não é suficiente um mês, precisa de pelo menos ali 3 meses, pelo que a gente vê nas nossas pesquisas, que os tribunais entendem que se ficar pelo menos 3 meses seguidos sem depositar o fundo de garantia, aí sim é uma falta grave suficiente para você pedir a quebra do seu contrato. Um outro ponto que é legal a gente comentar é da possibilidade da tutela antecipada, ou liminar, que a gente chama. Uma liminar de tutela antecipada. O que é isso? Você não precisa, segundo a gente alega, né, não são todos os juízes que acatam essa alegação, mas alguns acatam sim, você não precisa aguardar o final do processo para que seja declarada a rescisão indireta. Você junta ali o extrato analítico do seu processo, logo que você distribui ele, falando para o juiz, olha, aqui eu tenho uma prova documental, que eu tirei ela ontem, que você consegue tirar pela internet, o extrato do seu fundo de garantia, demonstrando aqui o inadimplemento do FGTS. Então está aqui, está aprovado, foi tirado ontem, site oficial da Caixa Econômica Federal. Já declare agora a rescisão indireta e depois você dá o prazo para a empresa se manifestar. Muitos juízes lá no escritório, eles acatam isso, eles já declaram a rescisão indireta, já liberam o fundo de garantia que tenha sido depositado, já libera para se habilitar no seguro-desemprego se tiver direito, e alguns já até mandam pagar as verbas rescisórias. Mas isso não é unânime. Muitos juízes também negam e falam, primeiro eu quero ouvir a empresa, eu quero ver a defesa dela, e daí na sentença eu decido se é o caso de rescisão indireta ou não. Mas a gente tem obtido êxito aqui em Campinas, principalmente, nessa tutela antecipada, que, ou seja, você dá a entrada no processo, pede para o juiz já declarar a rescisão indireta em 48 horas, e em muitos casos a gente tem conseguido. Então, isso é legal para quem, por exemplo, parou de trabalhar. Tem que esperar até o final do processo, pode demorar aí 1, 2 anos esse processo, e agora? A gente sempre tenta essa liminar, nem sempre consegue, mas em muitos casos a gente tem conseguido sim. Quer complementar alguma coisa? Exatamente como fundo de garantia, né, os demais inadimplementos que podem ser comprovados documentalmente, né, com documento. Então, quando você tem inadimplementos que podem ser comprovados documentalmente, sempre vale a pena tentar uma liminar. Nós temos tido bastante sucesso, não só de fundo de garantia, mas o Pedro vai dar outros exemplos. Então, sobre fundo de garantia, esses são os principais pontos, né? Para quem está aí
acompanhando que está sendo inadimplido e não quer continuar no emprego, dá para pedir a rescisão indireta. E para os advogados que estão assistindo, se tiver extrato analítico, pede a liminar. Eu acho que o Pedro, não sei se ele vai falar, então, bem parecido com o Fundo de Garantia e INSS, né? Então, o inadimplemento do INSS, né, faz com que o empregado perca a qualidade de segurado. Né? E ao perder a qualidade de segurado perante o INSS, por ausência de recolhimento previdenciário por parte da empresa, caso precise utilizar, né, ele não pode. Então, se ele sofre um acidente, né, seja de trabalho, não seja de trabalho, né, no caso de uma licença maternidade, entre outros, né, exemplos de auxílios previdenciários, se a pessoa perde a qualidade de segurado por culpa do empregador, né, é muito grave. Então, você juntando o extrato lá, que você baixa pelo site do meu INSS, o CNIS, né? O CNIS, e comprovando, né, que a ausência de depósito regular, você também consegue a rescisão direta. Perfeito. A gente já teve vários casos no escritório, né, da pessoa estar empregada, da entrada, sofre um acidente, precisa de um auxílio-doença, quando vai dar entrada no INSS, ele fala, não, nego, porque a empresa descontou do seu salário lá no INSS, mas não repassou para a gente, você perdeu a sua qualidade de segurado. Isso também é um erro do INSS, que ele deveria conceder e depois cobrar a empresa. Mas daí é um assunto para outra live. Bom, vamos lá para o próximo tema. Atrasos salariais. Né? Bom, o salário, acho que a gente pode dizer que é uma das principais obrigações, né, do empregador. Então, o empregado ele vai lá, trabalha, ele tem que receber o salário. O que a CLT diz? Que o salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. E existe um decreto que ele fala que se o empregador paga depois do 5º dia útil esse salário, por pelo menos 3 meses, se caracteriza mora contumaz desse salário. Então, se o empregador paga esse salário, começa a pagar ele com atraso, se caracteriza mora contumaz do salário, isso é um inadimplemento trabalhista e também é uma causa que o empregado pode pedir a rescisão indireta. Nesses casos, geralmente o empregador ele deposita ali ou numa conta salário ou na conta corrente. Então, você consegue juntar, né, o extrato bancário no processo, mostrar que o salário está sendo pago com atraso e daí pedir a rescisão indireta de forma liminar. Isso daí também aparece bastante no escritório, né? E, claro, não só o atraso, mas o inadimplemento total do salário. É uma outra causa de rescisão indireta. Quer complementar alguma coisa, Alexandre? Não, perfeito. Esse caso é um pouco, na maioria dos casos, o juiz acaba pedindo para ouvir a empresa antes de conceder a liminar, né? Porque ela pode... Alegar que pagou em dinheiro, né? Alegar que pagou de outra forma que não na conta salário, né? Então, normalmente... É mais difícil de conseguir, né? É um pouquinho mais difícil, Legal. Vamos passar, então. Outra causa que a gente tem visto aí que pode gerar rescisão indireta, o inadimplemento do Vale Transporte. Bom, quando o empregado, né, só para recordar, quando ele se utiliza do transporte público para ir trabalhar, ele pode solicitar ali no ato da contratação ou posteriormente que ele quer receber o Vale Transporte. E ela é uma obrigação da empresa, a empresa tem que pagar esse Vale Transporte para os seus empregados. Depois ela pode descontar ali 6% do salário do empregado, né, para ter um mínimo reembolso desse valor que ela paga, mas ela tem a obrigação de pagar as condições dos seus empregados. E quando ela começa a deixar de depositar ali no cartão de Vale Transporte dele esses valores, o empregado precisa tirar do seu bolso, a gente também tem conseguido a rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente vê que, eu já cheguei a ver alguns julgados juízes dizendo que não é suficiente só o Vale Transporte, mas na maioria eles entendem que sim. É que geralmente quando vem o inadimplemento do Vale Transporte, ele vem acompanhado já de algum outro inadimplemento. Geralmente o que primeiro começa a inadimplir é o fundo de garantia, né? Então geralmente está ali aliado, né? Ou há um vale-refeição que é devido também em virtude de negociações coletivas.
Então, isso também não é uma obrigação do empregado tirar o dinheiro do próprio bolso para ir trabalhar. Então, o empregado, que às vezes ele pega 2 condições para ir, 2 condições para voltar, isso no final do mês dá um valor enorme. Para alguém que recebe ali próximo de um salário mínimo, por exemplo, isso daí vai consumir 30%, 40%, 50% do seu salário, né? Então, não é uma obrigação do empregado ficar tirando esse dinheiro, é uma obrigação da empresa antecipar esse valor para os seus empregados. Não sei se o Alexandre quer comentar algo. Perfeito, é exatamente isso. Beleza. Agora, a inação. A inação é algo que a gente vê que muitos não conhecem, né? Tá. Bom, isso está previsto de forma bem clara lá no 483, né? Então, é uma forma clássica de assédio, na verdade, do empregador para com o empregado, né? Que é fazer com que o empregado fique olhando para o teto o dia inteiro, não passar atividades, atribuições para o empregado, né? Que é o que a gente também conhece como ócio forçado, né? A inação também é conhecida como ócio forçado. Então, você deixar um empregado de escanteio, né? Vamos usar esses jargões mais populares. Isso, né? Acaba desmotivando o empregado a ponto dele se sentir inútil, né? Desnecessário, e essa atitude patronal, ela visa um objetivo bem claro, né? Que é fazer com que o empregado peça demissão, né? Mas quando ele consegue comprovar, né, que a empresa está tratando ele de forma discriminatória com relação aos demais empregados, então, veja bem, não é porque a empresa está sem trabalho, né? É uma atitude discriminatória. Então, outros empregados têm tarefas a executar, né? É uma atitude específica com aquele trabalhador, né? Então, se o trabalhador consegue comprovar que ele está tendo esse tratamento discriminatório com relação aos demais, né? Só ele não tem, somente para ele não é passado tarefas, atribuições, ele consegue a quebra do contrato por via rescisão indireta. Porque a inação, ela frustra, né, a expectativa do empregado de crescer na empresa. Então, ele está lá, além de constranger ele perante colegas, né, isso acaba afetando, né, o íntimo, né, desse empregado. Ele se sente desvalorizado. E, como eu falei, ele frustra, ele tem expectativa de poder trabalhar e crescer dentro da empresa. Se ele não pode trabalhar, como que ele vai crescer, né? Então, essa expectativa frustrada também é um dos motivos, né? Infelizmente, nós vemos essas atitudes patronais principalmente com empregados com um grande tempo de casa ou empregados que já atingem uma certa idade, né? Enfim, a empresa quer descontinuar o contrato com o empregado, mas não quer arcar com os custos da rescisão, né? Principalmente a multa de 40% sobre o fundo de garantia, que é a verba ali mais pesada numa rescisão de um empregado de longa data, né? Então, muitas vezes a empresa acaba se utilizando desses meios ilícitos, né, tentando evitar esse gasto. Perfeito. Bom, vamos aqui a um tema que também aparece bastante no escritório, que é a ausência de anotação do contrato de emprego na carteira de trabalho. A gente sabe, aí vê nos noticiários, né, que muita gente trabalha de forma informal, né? O trabalhador informal, né? E aparece muito no escritório esses pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego. Eu vou tentar passar aqui para vocês como que ele funciona. Bom, quando que alguém é considerado empregado da empresa? Tem alguns requisitos. Eu vou passar para vocês quais são. O primeiro deles é a subordinação jurídica, ou seja, quando o empregado está sujeito às ordens do seu empregador. Então, ele não tem liberdade na forma como ele trabalha, ele não tem liberdade no prazo com que ele precisa entregar os seus trabalhos.
Então, o empregador está sempre ali ordenando, né? Claro que a subordinação não é na pessoa, mas a subordinação jurídica, na forma como ele vai trabalhar, quando que ele precisa entregar os seus trabalhos. Então, quando o empregado está sujeito às ordens, ao poder patronal das empresas, a gente fala que está caracterizada a subordinação jurídica. Esse é um requisito da relação de emprego. Qual que é o outro requisito? A onerosidade, que é o salário, é a contraprestação ao trabalho. Então, ele não pode ser um trabalho voluntário. Se for um trabalho voluntário, desde que não seja forçado, claro, ele não vai ser considerado como uma relação de emprego, tá? O que não quer dizer assim, nunca recebi, mas havia uma promessa de salário, já está caracterizado a onerosidade. O terceiro requisito da relação de emprego é a pessoalidade, que é a impossibilidade do empregado de encaminhar alguém no seu lugar. Então, se você é empregado da empresa, a empresa nunca vai permitir que você fale, olha, não vou trabalhar amanhã, o fulano de tal que vai no meu lugar, eu vou ficar em casa, depois eu pago ele. Quando você é empregado da empresa, você tem a obrigação de comparecer pessoalmente. E o quarto requisito é a habitualidade, que é a previsibilidade dos dias que você precisa trabalhar. Então, ainda que você trabalhe só uma vez por semana, mas você é obrigado a comparecer toda semana para trabalhar, está caracterizada a habitualidade. Quando a gente tem presente esses 4 requisitos, você é um empregado da empresa. E a empresa tem a obrigação de anotar a sua carteira de trabalho. Se a empresa impõe a você todos esses requisitos e não anota a sua carteira de trabalho, não te registra como empregado, você pode pedir a rescisão indireta. Então, acontece de aparecer no escritório, muitas pessoas falam, olha, estou ali já há 90 dias na empresa, 120 dias, ela não anotou minha carteira até hoje. Pode? Não, não pode, ela tem que anotar a sua carteira de trabalho se você é um verdadeiro empregado. Aí a gente entra com o processo pedindo que o juiz reconheça que você é um verdadeiro empregado e já declare a rescisão do seu contrato. Não sei se o Alexandre quer complementar algo sobre esse ponto. Não. Com relação à ausência de anotação, né, e reconhecimento de vínculo, é uma obrigação de primeira ordem, né, dentro do direito do trabalho, e a sua inobservância gera quebra do contrato. É muito comum, parece muita gente aqui no escritório dizendo, me foi prometido, né, me foi prometido a anotação na carteira, mas não cumpriram, né? Não cumpriram e eu não quero continuar trabalhando sem carteira por inúmeros motivos. Eu preciso comprovar posteriormente minha experiência, eu preciso estar segurado frente no INSS se acontecer alguma coisa comigo, etc, etc. Então, é um direito de primeira ordem, né, do trabalhador, que, se não observado, gera não só o reconhecimento do vínculo, E a quebra do contrato. a quebra do contrato. Pela rescisão indireta. Legal. Agora é um tema que é bem polêmico, né? Que eu coloquei aqui no slide, para quase finalizar. A gente tem tido algumas consultas no escritório sobre doutor, estou sendo obrigado a trabalhar, mas eu sou grupo de risco. Eu preciso continuar ou eu posso quebrar o meu contrato? Bom, a gente tem um processo, tem mais de um processo trabalhista, na verdade, sobre esse ponto, né? Mas entra ali no que o Alexandre falou. Primeiro tem que notificar a empresa, falar, olha, é grupo de risco, ele não pode trabalhar, né? E se a empresa não toma nenhuma atitude para proteger esse empregado, a gente entende que é devido à rescisão indireta, né, Alexandre? Exatamente. Então, diabéticos, hipertensos, asmáticos e, principalmente, o que mais nos tem chamado a atenção, idosos, né? Então, no atual momento, claro, já não se visualiza mais o mesmo cenário que se visualizava em 2020, onde quase a totalidade, né, dos óbitos em decorrência do SARS-CoV era em razão era nos idosos, né? Era numa faixa etária mais elevada, porque eles já
foram vacinados, né? Então, está caindo o número de óbitos nessa faixa etária. Mas, principalmente em 2020, né, nós vimos aí, infelizmente, muitas empresas não retirando, né, da ativa os idosos, né? E isso, infelizmente, contribuiu para esse elevado número de mortes que a pandemia atingiu, né? E como já foi dito anteriormente, né, a empresa responsável pelo que acontece no seu ambiente de trabalho, né? E para todos, inclusive quem não é grupo de risco, é obrigatório o fornecimento dos equipamentos de proteção contra a Covid, que é álcool gel, máscara, amplamente divulgados, distanciamento social, acrílico, isso é amplamente divulgado, e se não observado também pode gerar presunção, né, na Justiça do Trabalho de que a contaminação ocorreu intramuros, ou seja, dentro da empresa. O não fornecimento dos EPIs pode gerar, né, para alguns juízes trabalhistas, a presunção, né, de que a contaminação ocorreu dentro da empresa. Agora, no caso da empresa ter fornecido todos os equipamentos de proteção, né, ainda assim pode ocorrer a presunção de que a contaminação ocorreu no trabalho? Sim, em algumas hipóteses, né? Em quais hipóteses? Então, na hipótese de trabalhos que coloquem o empregado em contato com público, né, elevado, então bancos, lotéricas, atividades que mexam com o público, né? Ou empresas de grande porte, com grande número de trabalhadores também, né, se enquadrariam dentro dessa hipótese. E, por fim, e principalmente, trabalhadores da área de saúde, né? Então, trabalhadores que estão na linha de frente do combate à Covid, né? Esses, existem uma presunção ainda maior, né, de que tenham adquirido o vírus dentro do ambiente de trabalho. Lembrando que a Covid até foi publicado não sei se foi um decreto presidencial ou foi uma MP, acho que foi uma MP, ano passado, falando que Covid não poderia ser caracterizada. Foi uma medida provisória, se eu não me engano, a medida provisória 927, que dizia. Perfeito. Que a MP dizia que não poderia ser considerado como doença ocupacional a Covid, e o STF derrubou, né? Considerou inconstitucional esse artigo da MP, dizendo que não. A Covid pode sim ser considerada doença do trabalho, né? Ou não, vai depender do caso concreto. Exatamente. Muita gente pergunta, né, pra gente, Covid pode ser considerado como doença do trabalho? Não tem como dar uma resposta pronta, você tem que analisar o caso concreto. A empresa forneceu os equipamentos de proteção? A empresa obedeceu o distanciamento entre os seus empregados? A empresa evitou aglomeração? A empresa afastou quem é grupo de risco do trabalho? Se a empresa não tiver demonstrado que cumpriu com todas as regras de segurança, é possível sim que seja considerado como uma doença do trabalho. Então, tem que analisar caso a caso, né? A gente chegou a estudar bastante, ver o que os juízes estão dizendo para ver como os tribunais vão decidir, né? E eu até tá no slide aqui, que eu trouxe lá, tem um livro, né, do Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, e também existe aí uma live, né, que eles fizeram, que a gente depois pode disponibilizar, que ele defende que os empregados que são grupo de risco, eles precisam sim ser afastados das atividades presenciais. Então, se o empregado ele é grupo de risco, a empresa não poderia obrigar ele a trabalhar presencialmente, segundo o entendimento desse juiz, né? E daí, isso gera causa de rescisão indireta? A gente entende que sim, porque daí entraria naquele perigo manifesto de mal considerável. Então, a pessoa é grupo de risco, ela está sendo obrigada a trabalhar, ela está correndo um perigo manifesto de mal considerável,
tá? Claro que você tem que analisar o caso concreto. Às vezes é uma empresa que tem 2 pessoas só, que não tem atendimento ali. Aí, será que seria considerado como perigo manifesto? A gente ainda não sabe exatamente como os tribunais vão decidir, mas eu acredito muito que tem que analisar caso a caso. Perfeito. E até em homenagem ao nosso cliente que está assistindo, o Thiago, lembrar, então, que supermercados também entram dentro desse grupo, né? Segundo a OSHA, né? Organization Safe and Health, né? Os supermercados, né? São ambientes de trabalho com alta probabilidade de contágio, né? Então, trabalhadores de supermercado estão extremamente expostos, né? E podem, né, contrair. Existe, então, portanto, nessas atividades, caso contraia, né, o vírus, uma presunção de que a contaminação tenha ocorrido intramuros, né? Aí caberá à empresa, é claro, comprovar o contrário. A Ana Flávia perguntou, mesmo eu não sendo grupo de risco, eu tenho direito de solicitar pelo trabalho em casa, por um medo ou algo do tipo? Eu, na minha opinião, tá? Isso é algo que a gente ainda vai ver nos tribunais, mas na minha opinião, depende muito de qual fase que está o município e o estado. Então, se ele está permitindo o trabalho, a empresa, ela poderia, nesse caso, na minha opinião, desde que ela tome todas as medidas de segurança, né, forneça os equipamentos de proteção, o distanciamento, acrílico, se necessário, ela poderia obrigar a ir trabalhar, se você não é grupo de risco, né? Qual que é a sua opinião, Alexandre? Perfeito. Precisa primeiro ver, então, como o doutor Pedro colocou. Porque, claro, se o município não está permitindo o trabalho interno, né, ou externo, ou atender clientes, aí, claro, que a empresa não pode obrigar, né? Mas se ele está permitindo... Claro que tem que ser analisada, então, a situação epidemiológica do município, né? E sendo possível, claro, né, colocar o trabalho remoto, né? Tem muitos empregados, a grande maioria dos empregados não podem, né, não conseguem realizar suas atividades remotamente, né? Então, mas para aqueles que podem e a situação epidemiológica do município estiver grave, né, ou que estivesse grave em 2020, enfim, com certeza tinha que observar a regra do home office, colocar a pessoa que trabalha em home office. E o que a gente tem visto, os tribunais têm visto que a atividade é compatível, né? Então, se a atividade é compatível, né, precisava ter colocado a pessoa em home office ali nos momentos mais críticos da pandemia. Para não gerar também um risco desnecessário, né? Exatamente. A esse empregado. E no caso de recusa, né, caberia sim a rescisão indireta nessa hipótese, que se entraria no risco manifesto de mal considerado, né, dependendo da situação de contaminação intramuros. A gente teve um caso no escritório que estava tendo, né, contaminação intramuros, e a pessoa tinha tido aí, acabado, né, de dar à luz, né, a filhos prematuros, foi isso, né? Isso. A pessoa em si não era grupo de risco, mas ela teve gêmeos que nasceram de forma prematura, que exigiam o cuidado dela, né? Isso posteriormente ao período de licença maternidade, né, claro. Então, ainda assim, mesmo finalizada a licença maternidade, eles continuavam precisando dos cuidados dela. Ela também estava com medo de comparecer para não se contaminar e não eventualmente passar para os seus filhos, né, que nasceram ali necessitando de cuidados maiores. E a gente alegou também que teve uma contaminação intramuros. E pedimos para o juiz que a gente não chegou a pedir a rescisão indireta porque ela não queria. A gente pediu o afastamento dela das atividades porque era possível, era compatível home office nesse caso. Então, ela não era grupo de risco, mas ela convivia com grupo de risco e o home office era possível.
A gente entrou com o processo e conseguiu uma liminar do juiz falando, olha, afasta até quando chegar a hora dela de vacinar. Aí depois acabou, né, essa ideia, a empresa, quando é assim, ela corre para o acordo, né? Aí a gente conseguiu fazer um acordo. Mas foi um caso que a gente obteve êxito nesse ponto. Perfeito. E teve ainda falando de coronavírus e rescisão indireta, né? Tem um caso bem particular, que é o caso das mães com filhos menores, né? É claro que não é o momento epidemiológico da cidade de Campinas, mas em vários momentos, né, as escolas estavam fechadas, né? Foi reabertas as escolas há pouco tempo. E as mães, né, não trabalhadoras, não tinham com quem deixar seus filhos para ir trabalhar, né? Isso foi muito debatido. E nessas situações, né, em sendo compatível o trabalho da mãe com o home office e escolas fechadas em razão da situação epidemiológica do município, nós estávamos conseguindo liminares, né, para que as trabalhadoras, para que a empresa fosse obrigada a manter o trabalhador em home office, sob pena de, inclusive, uma rescisão direta do contrato, né? E em casos em que a trabalhadora não poderia ir trabalhar remotamente, né? Eu verifiquei julgados reconhecendo a rescisão indireta do contrato, né? Porque o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê como uma obrigação prioritária sobre todas as demais, né, zelar pela segurança, saúde, os cuidados das crianças, né, dos menores. Então, os juízes colocando na balança as situações, em vários casos, decretaram rescisão direta de contratos porque a trabalhadora não tinha como deixar, né, desguarnecida seus filhos para ir ao trabalho. Seria, inclusive, né, assim, ela comparecer seria ilegal, né? Ela estaria cometendo uma ilegalidade se abandonasse seus filhos para ir trabalhar. Bom, gente, o que a gente tinha preparado para a rescisão indireta foi isso. Não dá para falar de tudo, porque já foi 1h20 minutos aqui, só o que a gente falou. Se a gente fosse falar de cada hipótese de rescisão indireta, tem que marcar um congresso para isso, sei lá. Mas legal, a gente espera que tenham gostado, né? A ideia era exatamente despertar a curiosidade de vocês e nos colocar à disposição aí para quem precisar dos nossos trabalhos, nós nos colocamos à disposição. Perfeito. Eu deixei aqui no slide o celular do escritório e o nosso Instagram. Então, quem tiver gostado aí, se quiser nos seguir no Instagram, a gente está publicando aí mensalmente alguns artigos, alguns temas mais relevantes. E também, para quem estiver assistindo, se tiver algum tema que queira que a gente faça uma live, manda para a gente, que a gente organiza. Essa foi a primeira live que a gente fez pelo escritório e gostei da experiência, achei bem legal. E agradecer mesmo para todo mundo que ficou aí até o final, que reservou o tempinho aí nessa terça-feira à noite para nos escutar aqui. Então, realmente agradecer, obrigado por todo mundo que está aqui com a gente. E a ideia é que a gente faça aí, habitualmente, algumas lives sobre temas mais relevantes. E daí, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, também manda no celular do escritório, no Instagram, que a gente vai respondendo. Bom, é isso então. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, gente.